Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Astorga. Hoje iremos estudar a respeito do rei Josias, a respeito de quem a palavra de Deus diz: antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou um outro igual. Essa é uma referência muito parecida com aquela do rei Ezequias, que foi citado no último estudo. A diferença é que o rei Ezequias recebeu um destaque da palavra de Deus pela sua confiança ao Senhor. Já o rei Josias recebeu destaque da palavra de Deus pela sua conversão ao Senhor. Repare que nesse rei Josias, foram encontradas aquelas características citadas por Moisés em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Lembre-se também que o Senhor Jesus, ao ser questionado por um escriba sobre qual seria o principal de todos os mandamentos, ele respondeu: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, conforme a narrativa de Marcos, capítulo 12, 29 e 30. Essas são as características vistas nesse servo do Senhor. Se converteu ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Eu peço que você acompanhe esse estudo para compreender o que a palavra de Deus fala a respeito deste importante rei de Judá, de como Deus usou até mesmo um evento casual, inesperado, para despertar ainda mais o coração deste homem e a resposta dele a este importante chamado de Deus. Este estudo é importante porque talvez você também esteja passando por isso hoje. Talvez Deus esteja usando eventos bastante sutis para te chamar a uma verdadeira conversão. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai celestial, Tu és o único Deus, o único Senhor, e nós sabemos que Tu ouves as nossas orações. E nós te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoe esse momento de estudo, abençoe a minha vida, ilumina o meu entendimento com o Teu Espírito Santo, para poder falar a respeito dessa Tua palavra. Abençoe, Pai, o coração de todos os nossos ouvintes, para que ela produza o efeito para o qual o Senhor a designou. Sabemos, ó Deus, que nada acontece em nossas vidas que não seja segundo a Tua vontade, Pai. Realiza o Teu querer nas nossas vidas, que nós possamos ver Cristo nesse texto, que nós possamos ver, ó Deus, a Tua soberania, a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia, o Teu amor sobre nós. Fala ao nosso coração, Pai, te pedimos com o perdão dos nossos pecados, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler um texto que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 34, de 1 a 3, diz assim a palavra de Deus. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Josias era bisneto de Ezequias, aquele rei temente e confiante ao Senhor. O filho de Ezequias, Manassés, fez o que era mal. Aliás, ele fez tanto mal perante o Senhor, que a palavra de Deus diz que ele procedeu pior que tudo o que fizeram os amorreus antes deles. Os amorreus era parte dos ocupantes da terra prometida, expulsos daquela terra mediante o juízo de Deus, que usou a nação de Israel para isso. Agora, a própria nação de Israel, nos dias de Manassés,
fazia o que era pior diante de Deus. O juízo de Deus para a nação de Judá foi dado por Deus nos dias de Manassés e está registrado em 2 Reis, capítulo 21, de 14 a 15, dizendo assim: abandonarei o resto da minha herança, entregá-lo-ei nas mãos dos seus inimigos, servirá de presa, servirá de despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal perante mim, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Nesse intervalo entre o anúncio do juízo de Deus sobre Judá e o seu cumprimento, surgiu esse rei, o rei Josias, que começou a reinar com apenas 8 anos de idade. Evidentemente, ele era acompanhado por tutores nesse período. Seu pai se chamava Amon, mas ele também havia feito o que era mal perante os olhos do Senhor e seguido após outros deuses. A diferença é que Josias não seguiu os deuses do seu pai Amon. Ele seguiu o Deus de Davi, seu pai. Ele era também o cumprimento da promessa de Deus a Davi, de que não lhe faltaria sucessor no trono de Israel. É como se Josias respondesse àquela questão que Josué traz ao povo quando eles estão entrando na terra prometida. Josué diz assim ao povo: escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É como se Josias estivesse respondendo a esse questionamento de Josué tantos anos antes, dizendo assim: eu não vou servir ao Deus do meu pai Amon, nem do meu avô Manassés, eu vou servir ao Deus de meu pai Davi. Então, ele começa a buscar a Deus aos 16 anos de idade, ainda um adolescente. E aos 20 anos de idade, ele começou uma grande restauração em Israel. Se nós compararmos as narrativas do livro dos Reis e no livro das Crônicas, nós percebemos que ele fez 2 grandes purificações espirituais. A primeira está narrada aqui em 2 Crônicas, onde nós lemos, onde a partir do verso 13 até o verso 7, narra muitas das reformas que ele fez. Mas a segunda está narrada aqui em 2 Crônicas, capítulo 34, verso 33, na primeira parte, quando diz assim: Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. Essa segunda purificação, ela foi ocasionada por um evento que eu considero casual, entre aspas, ocorrido na vida do rei. Aconteceu assim: no 18º ano do seu reinado, portanto quando ele tinha 26 anos de idade, ele mandou reformar a casa do Senhor. É um detalhe que todos os reis tementes a Deus parece que precisavam reformar a casa do Senhor, porque os reis anteriores sempre a deixavam ao acaso, ou saqueavam, ou a destruíam. E aqui acontece algo que vai mudar completamente a história deste homem e a história da nação de Israel. Nós vamos ler esse evento, mas ele está em 2 Reis, melhor detalhado. 2 Reis, capítulo 22, de 3 a 10, e inclusive o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 22, de 3 a 10 e 11. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então
o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Os detalhes são o seguinte: a casa do Senhor precisava de uma reforma, porque ela havia sido saqueada e abandonada. Os reis tementes a Deus cuidavam da casa do Senhor com diligência, e este fato mostra que o rei Josias cuidava inclusive dos detalhes quanto à parte financeira, à execução dos trabalhos. Também algo que pode se observar na leitura do texto é que o fato do sumo sacerdote achar o livro da lei na casa do Senhor revela que ele não tinha essa direção de Deus para o povo. É possível imaginar que o povo temia a Deus, mas não com total integridade, com plenitude, porque o próprio sacerdote demonstrava desconhecer que existia o livro da lei sequer onde ele estava. E ele acha, o sumo sacerdote, quando acha o livro da lei, ele considerou bastante interessante contar isso para Safã, o escrivão. E o escrivão, quando leu o livro, considerou: eu preciso apresentar isso para o rei. Quando o rei ouve a respeito do juízo de Deus sobre a nação de Israel, caso eles abandonassem ou deixassem de temer ao Senhor e seguissem após outros deuses, ele percebeu que Israel tinha feito exatamente isso. É provável que o livro da lei tenha sido Deuteronômio, porque no capítulo 28 está narrado em Deuteronômio as bênçãos decorrentes da obediência e os castigos decorrentes da desobediência, caso eles servissem a outros deuses. E se você ler o texto de Deuteronômio 28, ele é pesadíssimo. E quando o rei Josias ouve a leitura, ele treme diante de Deus. Foi isso que aconteceu. Após a leitura, o rei Josias caiu em si. Ele percebeu o estado de miséria não só dele, mas de toda a nação de Israel, porque Deus derramaria do seu juízo sobre o povo, porque eles não deram ouvidos ao Senhor. Eu fico imaginando que possivelmente era um dia muito comum na vida do rei Josias. Ele estava tranquilo no seu palácio, ele havia mandado o escrivão Safã ir lá observar como é que estava a reforma da casa do Senhor, e o escrivão Safã chega, vai prestar um relatório, o rei está ouvindo o relatório, e quando termina o relatório, eu fico imaginando a cena assim, o rei já se preparando para fazer outra coisa. De repente ele dissesse assim: ok, Safã, o relatório está perfeito, segue a obra lá, parabéns pelo seu trabalho. E talvez se preparasse para fazer uma outra coisa. Mas o escrivão Safã diz assim: rei, o sumo sacerdote Ilquias achou um livro, o livro da lei, posso lê-lo diante do Senhor? E o rei fala: ok, vamos ouvir a leitura do livro. E quando se lê o livro da lei do Senhor, o rei cai em si. Ele percebe que o juízo de Deus viria sobre toda a nação. E diz o texto que ele rasga as suas vestes. O dia dele, a vida dele, a partir daquele momento, seria muito diferente. Ele chora diante do Senhor, ele se humilha diante do Senhor, ele se enternece. Enternece é uma característica de quem se torna terno diante de Deus, amoroso, sensível diante de Deus, compungido, contrito diante de Deus. Não existe hipocrisia nenhuma nessa ação. O que existe é um grande temor e um grande tremor diante de Deus e diante daquilo que Deus havia manifestado que era o seu juízo. Então, naquela época, Deus falava por intermédio de profetas, e o rei nomeia uma comissão para procurar um profeta, uma profetisa que morava em Jerusalém. Ele nomeia essa comissão e nos versos 12 a 20 narra como foi essa consulta ao Senhor. Diz assim o texto: ordenou o rei Ilquias
o sacerdote ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem tudo quanto de nós está escrito no livro. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tiquivá, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe dirás: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Tendo sido lido esse texto, Deus reafirma tudo aquilo que ele havia dito nos dias de Manassés, de que mandaria juízo sobre Judá. Repare que Deus diz que cumprirá todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Ou seja, a palavra que Deus mandou Moisés escrever se cumpriria. Ela se cumpriria toda. O que acontece então na vida de Josias, após esse momento, é que ele começa uma segunda purificação em Israel. O capítulo 23 narra detalhadamente a purificação do templo, do culto, da retirada de toda a idolatria do território de Israel. É um texto um pouco longo, eu não vou lê-lo aqui, você pode ler depois, a partir do versículo 4 até o versículo 20, do capítulo 23 de 2 Reis, onde você vai ver todos os detalhes. O resumo seria o seguinte: todos os falsos deuses são retirados, todos. Segundo, o altar de Betel é derribado, é destruído. Terceiro, os ossos dos falsos profetas são retirados, os ossos dos falsos sacerdotes são retirados dos túmulos e queimados. O que aconteceu foi o seguinte: Israel havia se prostituído e seguido a outros deuses, que nunca os livraram dos seus inimigos. Somente Deus dava o livramento miraculoso, como ele fez com Josafá, como ele fez com Ezequias, como ele fez com outros reis. E somente Deus era capaz de abençoar com prosperidade e perenidade, de fazer o povo permanecer naquela terra. Somente Deus era capaz disso, mas eles haviam servido a outros deuses. O altar de Betel, ele fora construído nos dias de Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei do Reino do Norte. Deus havia dito para ele assim: eu te entrego 10 tribos, mas ande nos meus caminhos, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mas infelizmente Jeroboão nunca andou nos caminhos do Senhor. Ele ergueu um templo em Betel
que era uma alternativa ao templo de Salomão, à casa do Senhor, para que o povo não descesse até Jerusalém. E lá ele também fez um bezerro de ouro para que fosse adorado. Na verdade, ele também fez pior. Ele nomeou falsos sacerdotes. Sacerdotes ele nomeou quem ele quis e não quem o Senhor mandou, como era escolhido por Deus da tribo de Levi. Ele não fez nada daquilo que Deus ordenou, e Deus mandou um profeta lá nos dias de Jeroboão. Nós vamos ler agora em 1 Reis, capítulo 13, versículo 2. Eu queria que você reparasse isso, que Deus, nos dias de Jeroboão, alguns séculos antes, Deus mandou um profeta de Judá que subisse até lá e fizesse um anúncio para o rei. Está lá em 1 Reis, capítulo 13, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler o versículo 1 também. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Eu acho tremendo quando a palavra de Deus narra certas coisas, e Deus, assim, alguns séculos antes, Deus diz assim: eu vou levantar o rei, e eu vou dizer até o nome dele é Josias. Deus fez algo semelhante com a nação de Israel. Esse momento que nós estamos estudando aqui, eles estão prestes a serem levados cativos para a Babilônia. Mas Deus faz uma promessa, 100 anos antes de acontecer o exílio. Deus diz assim: vocês vão permanecer 70 anos lá, e eu vou trazê-los de volta, porque eu vou levantar um rei chamado Ciro, e ele vai me obedecer e mandar vocês de volta. Isso é tremendo, porque Isaías previu isso 100 anos antes de acontecer o exílio. E o exílio dura 70 anos, então 170 anos aproximadamente antes disso acontecer, Deus já diz: vocês serão levados, eu irei trazê-los, e eu levantarei um rei cujo nome será Ciro. E assim efetivamente aconteceu. O que acontece, voltando para os dias de Josias, quando ele faz essa purificação, ele destrói todos os ídolos, ele destrói Betel, e ele agora se levanta contra os falsos sacerdotes que Jeroboão havia levantado, aos quais, como eu li agora em 1 Reis, Deus mandou um profeta dizendo assim: os ossos desses profetas, desses sacerdotes, melhor dizendo, os ossos desses sacerdotes serão queimados. Isso aconteceu alguns séculos depois, quando Josias era rei. Lá em 1 Reis, Deus diz assim: eu vou levantar um rei da família de Davi, o nome dele será Josias, e ele fará isso. E isso está narrado aqui em 2 Reis, capítulo 23, nos versículos 16 e 17, diz assim: olhando Josias, quando ele está fazendo toda essa purificação, olhando Josias ao seu redor, ele viu as sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar, e assim profanou, segundo a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus que havia anunciado essas coisas, essas que eu li agora há pouco. Então perguntou: que monumento é este que eu vejo? E responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Veja bem, Josias fez aquela purificação, e quando ele vê os túmulos de alguns sacerdotes, ele fala: arranca os ossos, queima tudo. E ele vê um monumento, que era diferente daquelas outras sepulturas. Ele pergunta: o que é esse monumento que eu estou vendo? E eles dizem para ele assim: este é o sepulcro do profeta que Deus mandou de Judá, que disse que o Senhor viria e um dia realizaria toda essa obra.
Isso é tremendo, porque a palavra de Deus não vai passar. Ela será cumprida exatamente e totalmente, porque Deus é quem a disse. Na sequência do texto, você percebe que Josias faz uma grande celebração, a celebração de uma Páscoa. E o resumo dessa celebração está no verso 38, só que dessa vez em 2 Crônicas 35. Diz assim, 2 Crônicas 35, verso 18. Nunca se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes, com os levitas, todo o Judá e todo Israel que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. Essa celebração dessa Páscoa é um resumo, ela resume talvez toda a história de Josias. É preciso a gente lembrar o que Josias fez. Primeiro, ele não seguiu o Deus do seu pai Amon, ele seguiu o Deus do seu pai Davi. Ele fez isso desde a sua mocidade, desde a sua adolescência. E houve um dia que o Senhor oportunizou, de forma assim para nós casual, de que ele encontrasse a palavra de Deus e ele compreendesse o juízo de Deus que viria sobre Judá. Ele temeu, ele se enterneceu, ele se humilhou, ele chorou diante do Senhor e Deus o ouviu. Também ele promoveu outras reformas e purificações espirituais em todo Israel, com destaque para a retirada dos ídolos, a retirada dos altares onde Deus não estava, e os sacerdotes que não podiam interceder ao povo em nome de Deus. Ele celebrou então com todo Israel a Páscoa do Senhor. Após a morte do rei Josias, outros 4 reis se levantaram e voltaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Então, após quase 20 anos da morte do rei Josias, o castigo e o juízo de Deus vem sobre Judá. O Império Babilônico, que já havia derrotado o Império Assírio, vem, destrói Jerusalém e leva todo o povo cativo para a Babilônia, como Deus havia dito. Se Deus permitir, nos próximos estudos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a saída ao cativeiro e o retorno ao cativeiro também. Esse é o resumo de todo o texto que nós lemos da história do rei Josias. O que a gente precisa fazer nesse momento é pensar como nós podemos aplicar tudo isso para os nossos dias. Primeiro, um primeiro aprendizado e uma aplicação para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida, é que a palavra de Deus, ela é fiel e ela se cumprirá. Tudo aquilo que o Senhor disse acontecerá. E eu queria dizer para você que há um texto da palavra de Deus no Novo Testamento, em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17, que vão dizer para nós por que essas coisas foram escritas. Não foram escritas para que nós tenhamos medo, temor e tremor, mas para que nós creiamos na palavra de Deus. Diz assim 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, tudo aquilo que Deus escreveu é para que nós conheçamos, para que nós aprendamos, para que produza em nós temor, para que produza em nós uma repreensão no nosso coração, para que a gente se arrependa e para que a gente busque o Senhor, porque a palavra de Deus é fiel, ela vai se cumprir. Uma segunda aplicação: como é bom saber que ainda há oportunidade, nós ainda estamos num período que nós podemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, nós ainda podemos invocar o nome do Senhor enquanto Ele ainda está perto. Uma terceira aplicação é que Deus não resiste ao coração compungido e contrito, diz assim no Salmo 51.
Quando diz que Deus não resiste ao coração compungido e contrito, esqueça aquela ilustração que mostra aquela criancinha com os olhos meigos, ou aquela ilustração que você talvez já tenha visto, aquele gatinho com os olhinhos, né, meigos, e o dono não resistindo a ele. Não é isso. É que a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos. Contra esses ele faz uma barreira. Mas aquele que procura com o coração compungido, o sinônimo de compungido é enternecido, é terno, amoroso, inclinado para o Senhor, contrito, arrependido, humilde. A esse coração, Deus não oferece resistência. A esse ele abre e ele ouve essa oração. Foi isso que a profetisa disse em nome do Senhor para o rei. Ela disse assim: o Senhor diz assim, porque você se enterneceu, porque você se humilhou, porque você chorou, porque você rasgou as suas vestes, eu te ouvi, eu ouvi a você. E nós estamos num período que nós podemos buscar ao Senhor, mas devemos fazê-lo assim, com o coração compungido, com o coração contrito e também com o coração arrependido. Uma quarta aplicação para nós é que Deus ainda move os corações para o buscar e executar reforma nos seus corações. Ele ainda abre os nossos olhos nos dias de hoje para nós vermos quem nós somos e quem Ele é. Deus age ainda do mesmo jeito e Ele o faz por intermédio da sua palavra. É por intermédio da sua palavra que Deus chama, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Ouça essa palavra sempre com muito temor, porque Deus ainda move os nossos corações na direção dele. Uma quinta ilustração, talvez aqui um pouco mais teológica, é que diante de Deus não há outro sacerdote senão Cristo. Somente Ele, Jesus, é o grande sumo sacerdote que intercede por nós diante do Pai. Talvez agora você entenda por que Deus fez uma profecia nos dias de Jeroboão, que se cumpriu nos dias de Josias, de tirar do túmulo aqueles falsos sacerdotes e queimar os seus ossos. Não era um prazer mórbido. Deus queria mostrar que esses sacerdotes não podem interceder pelo povo. Isso tudo, o sacerdócio, você já sabe, apontava para Cristo. E Ele sim é o grande sumo sacerdote. Ouça, não há ninguém que possa interceder por você diante de Deus, senão o seu Filho Jesus Cristo. Também uma outra aplicação para nós é que nós não temos comunhão com o Pai, senão pelo sangue de Cristo. A celebração da Páscoa, talvez agora você entenda por que esse foi um grande evento que Deus permitiu nos dias de Josias, mas a celebração da Páscoa, substituída pelo Senhor Jesus, pela Santa Ceia, ela ilustra que nós só temos comunhão com o Pai, ou seja, nós somente podemos assentar na mesa diante do Pai por causa do corpo de Cristo que foi entregue por nós e por causa do seu sangue derramado em nosso favor. Eu e você não temos outro método, outra forma de podermos chegar até Deus a não ser por intermédio de Cristo. E a celebração da Páscoa fazia isso. Ela apontava para o Senhor Jesus, o Cordeiro morto por nós, o seu corpo dado pelos nossos pecados, o seu sangue derramado em nosso favor. E por fim, ainda que venha um juízo final sobre este mundo, Deus nos recolherá para si. Foi isso que Deus prometeu para o rei Josias. O meu juízo virá sobre essa nação, mas os seus olhos não verão isso. Eu recolherei você antes. Eu queria dizer que o que Deus promete para nós é que o juízo virá sobre esta terra. O juízo de Deus virá. Mas Deus nos diz, aquele que temer o nome do Senhor, aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Ele não passará por juízo, diz o Senhor Jesus, mas ele alcançará a vida eterna. Ainda que venham dias sombrios e dias difíceis, o nosso Senhor já venceu. Mas tem mais algo. Nós não podemos evitar que a ira de Deus venha sobre este mundo, contaminado pelo pecado, cheio de impiedade, cheio de perversidade, um mundo que não glorifica a Deus como Deus e que não lhe dá graças pelo que ele faz. Nós não podemos evitar isso. O juízo de Deus virá sobre todo esse mundo.
mas nós ainda podemos fazer algo. Nós podemos e devemos anunciar as boas novas de Deus, o Evangelho de Cristo, de que Deus vem sobre nós, não com juízo, mas com misericórdia. Pense sempre o que significa misericórdia. Talvez se você perguntar para alguém assim, o que significa Deus é misericordioso? Talvez algumas pessoas pensem assim, ele é bondoso, ele é amoroso e tal. Não, misericórdia significa que nós não iremos receber o que nós merecemos, porque nós somos pecadores. Nós fazemos parte de toda essa geração morta nos seus delitos e pecados. Se Deus não nos der vida, se Deus não aplicar em nós a sua misericórdia, nós nunca seremos salvos. Todas as vezes que você falar de misericórdia, lembre-se do que ela representa. Misericórdia significa que nós somos culpados. Misericórdia significa não que Deus teve dó de nós. Misericórdia significa que Deus aplicou no seu Filho a culpa dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos. Por isso Deus diz assim, uma das últimas profecias do Velho Testamento: mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E a conclusão que nós podemos chegar desse estudo é: nós precisamos refletir sobre como estão as nossas vidas. Como estão as nossas vidas? Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei de que forma a palavra de Deus tem chegado até você. Eu nem sei por que motivo você está assistindo esse vídeo. Por que você está assistindo a esse estudo? Mas eu sei que Deus quer trazer a você hoje uma oportunidade de arrependimento diante dele. E se à semelhança de Josias, você já seja uma pessoa temente a Deus, Deus ainda quer dar a você maior santificação diante dele. Tanto mais quanto você perceba que o dia do Senhor se aproxima. Deus espera de nós, que já conhecemos a sua palavra, uma maior santificação. Nós devemos seguir a paz com todos e nós devemos seguir a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Deixe o seu coração se enternecer diante de Deus. Reconheça o seu estado e se humilhe diante de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus. E ela se renovou mais uma vez esta manhã. Deus abençoe a sua vida. Ó Deus e Pai, nós louvamos e engrandecemos o teu nome, porque tu és Deus misericordioso, tu és Deus amoroso, e aplica a tua justiça não em nós, mas no teu Filho. E porque tu és fiel, Pai, nós podemos confessar os nossos pecados. E nós podemos saber que tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, não em nós mesmos, mas no teu Filho. Ó Deus, nós agradecemos e que essa palavra de fato se aplique aos nossos corações, que nós possamos viver cientes do temor e do tremor que precisamos ter no desenvolvimento da nossa salvação. Abençoe cada um de nós, Pai. Ó Deus, que nós tenhamos disposição de anunciar esse Evangelho, o Evangelho das boas novas, o Evangelho da tua paz, da salvação que há no teu Filho. Sabemos que sempre há alguém que ainda não provou desse grande amor. Ó Senhor, que essa tua misericórdia alcance todas essas vidas e que o Senhor nos use como instrumento nas tuas mãos para anunciarmos esse Evangelho da salvação. Sabemos que o Senhor está ao nosso redor. Sabemos que o Senhor está conosco, está nos abençoando e nós te louvamos e te agradecemos por isso, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor pra me guiar com seu amor
está sempre ao meu redor pra me guiar. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu descobri que Ele estará ao meu redor quando eu partir. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre